Fala turma, vou fazer um merchanzinho básico do meu segundo canal de música. Ele está na descrição do vídeo, né? Tem o canal, tem algumas músicas. Então vão lá, se inscrevam e é isso, falou. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. Este podcast sendo gravado em um domingo e está muito quente. E sinceramente essas informações são absolutamente irrelevantes, mas eu quis externá-las aqui para vocês, para ganhar espaço mental, para ganhar tempo, porque às vezes eu começo a gravar, eles não têm uma pauta em específico, às vezes eu tenho, como hoje, mas ela não está completamente formada, então eu fico enrolando e falando um monte de coisa sem dizer nada, até eu ver onde é que eu vou chegar, e é isso aí. Mas basicamente eu vi um vídeo do Epifania, né? E esse vídeo, ele deu uma paulada na minha cabeça, porque o Epifania, ele fala, e vocês provavelmente vão se lembrar, eu vou ver se eu vou deixar no fundo do vídeo, né, a cena do Piá com cara de pateta, mas basicamente, tem uma cena que virou meme, que era um cara, né, tipo, aquele típico Miqueinha, aquele típico Betão, e ele chegou todo alegre na festa, e daí a mulher tava pegando o cara bonitão. Aí o cara bonitão olha pra ele e dá uma risadinha, a mulher também, tipo, fica meio sem graça, e ele fica com a cara decepcionado. E quem vê esse recorte do filme fica muito do lado do feinho, tipo, é aquela velha história, que nem no filme do Karate Kid, tipo, o mocinho que é mais excluído, é mais sozinho, e daí tem o outro cara que é o fodão, é o cara que é ruim, não sei o que, a gente tá muito acostumado a essa narrativa, e eu achei que era só mais um filme genérico desses, tanto que eu nunca fui atrás de ver esse filme, porque, tipo, tipo, eu vi a cena, beleza, né, complicado, né, o filme provavelmente relata aí que ele tava tentando ficar com a guria, tava tentando sair com ela, e daí ele foi fazendo um monte de coisa, no final ela fica com um cara que simplesmente é mais bonito, é meio babaca, foda-se. Só que não, entende? E isso que me pegou. Que ele fala lá no programa dele, e isso estourou a minha cabeça, que é o seguinte, qual que é a história real desse filme? O cara, ele começa a... Assim, tem o cara bonitão, né? Tem o Shed, tem o Beta. Eu odeio esses termos, mas, cara, eu tô acostumado, é tão fácil falar desse jeito, sabe? Então eu vou falar assim mesmo, foda-se. Tem o Shed, tem o Beta e tem a mulher. Aí, se você pega só aquele recorte, você vê o Shed pegando a mulher e o Beta ficando triste e não sei o que, e daí só por aquele recorte, se você só vê aquele recorte, você fica do lado do Patetinha e tudo mais, e fica triste, oh meu Deus, né? Eu sinto a sua dor, sabe? Uns caras vão sentir a dor dele, né? As pessoas vão sentir pena, não sei o que, né? Mas a história do filme completa, o que acontece? Tinha o Chet, que namorava a mulher, e ele era meio pegador, ele na verdade estava pegando vários. Aí até aí é só mais um filme aleatório dos anos 80, onde o cara bonitão, meio porra louca, pega um monte de mulher, e beleza, né? Só que daí ele engravida essa daí, e daí ele fica com vários conflitos. Não dá pra julgar o cara, porque todo mundo, e aí já começa a coisa, todo mundo que ia julgar o cara, todos os Betinha que julgavam o Shed, nossa, mas engravidou a mulher e não sabe o que vai fazer. Não, a maioria desses caras não é babaca com mulher porque ele não tem a chance. Porque se ele tivesse, talvez ele fosse até muito pior. E eu já vou chegar nesse ponto. Mas a questão é a seguinte: o cara engravida ela por acidente, fica meio confuso, né? E nisso, esse outro Betinha, que se você só ver aquele corte, ele tem uma cara muito inofensiva, ele vai atrás dela e fica tentando minar o relacionamento dos dois. E chega um ponto que ele quer até pagar pra ela abortar o filho do cara. Tipo, ele tava minando o relacionamento, o cara realmente tava confuso, ele já se aproveitou dessa fraqueza ao invés dele tentar unir o casal ou deixar de lado, fala isso não é problema meu. Não, ele vai lá, ele quer pegar a mulher e ele fica lá falando na orelha dela e ele propõe até um aborto
criança pra tipo, tirar o filho do outro cara e tentar ficar com ela, sabe? Então você vê o quão maquiavélico o cara é, apesar de vendo por cima, você parece ser um bobão, apaixonado, aleatório. E beleza, né? Aí no final acontece aquilo, e aí, depois que você fica sabendo de todo esse contexto, aquele sorrisinho do cara muda completamente. É um sorrisinho cruel, mas você já não fica mais tipo, nossa, mas cara babaca. Não, você fica pensando, nossa, realmente, ele mereceu. Porque daí você ficou sabendo da história completa. E aí que entra esse lance, porque desde os anos 80 tem toda essa imagem, essa construção social que você não tem que ser forte, você não tem que ser bonito, você não tem que ser apto, você tem que ser romântico, você tem que entender a mulher, você tem que ser o cara legal. E isso foi meio que passado através de filmes, romances, toda uma cultura que endossava você ser mais emocional, mais emocionado. E isso era visto como uma coisa boa. E desde os anos 80, 90, você vê, por exemplo, De Volta pro Futuro, você vê os primeiros filmes lá do Homem-Aranha. Em todos os filmes sempre tem aquele estereótipo do cara nerd, quietinho, santo, e do cara que é popular no colégio e por isso ele é mal e não sei o quê. E assim, isso existe, né? Existe esse estereótipo, ele é real, ele é, mas ele não é necessariamente real nesse nível. Não é necessariamente desse jeito. Tem muito cara que é retraído, é meio tímido, é meio quieto, tem dificuldade, e ele não é uma pessoa boa automaticamente por causa disso, ao passo que tem muita, e assim não é exceção, assim tem muito cara, ao passo que tem muito cara que é boa pinta, é descolado, é bonito, e não vai ser necessariamente um cara babaca por causa disso, e na verdade eu arrisco a dizer que as chances de você encontrar um cara pior, mais mal intencionado, que seja sexualmente feliz, que seja aquele cara destacado, aquele cara com vários amigos, a chance de você encontrar um cara desse que é ruim, eu acredito que é muito mais baixa do que você encontrar um cara mais sozinho, mais no canto dele, mais quieto. Esses caras, na verdade, por incrível que pareça, eles tendem a ser piores. E eu acho que é exatamente porque as pessoas elas de alguma forma percebem isso que elas vão afastando. Não, não é por causa disso, na verdade, porque a sociedade também tem esse negócio que ela afasta as pessoas e ela expulsa as pessoas dos ciclos sociais por muito pouco hoje. Mas eu não vou dizer que antigamente era melhor, porque eu acho que antigamente era muito pior. Tipo, as pessoas. Eu não sei como é que era, eu não vou falar, tipo, século XIX, século XX. Bom, na verdade eu vou falar assim, porque eu já vou chegar nesse ponto, mas assim, antes da internet, se você era expulso do seu ciclo social, meio que você tava na merda, porque você não tinha parâmetro. Hoje você tem internet, então com a internet, seja de uma forma boa ou ruim, você consegue enveredar por novas perspectivas, por novas formas de conversar, sabe? Grupos na internet, fóruns, essas coisas. Então você consegue ter lá alguma coisa para conseguir. Como é que eu posso? Você tem uma válvula de escape. E isso aí é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você não fica à mercê da solidão completa, você também fica muito à mercê de uma bolha semi-social ou uma bolha antissocial da internet, que, dependendo de como você entra nesses lugares, se você já está meio fragilizado, esses lugares eles vão te fragilizar. Eles não vão te fragilizar, mas eles vão. Ideias que não eram inicialmente suas vão se apossar de você, como se fossem demônios mesmo, sabe? Tem ideias que eu acredito que são tão ruins quanto demônios. E essas ideias vão se apossar de você e você vai começar a acreditar nessas ideias porque você está em um momento de fragilidade, como se fosse uma possessão mesmo. E é nisso que surge tanta gente maluca na internet.
tanta gente bitolada, tanta gente neurótica, porque a pessoa em algum momento de fragilidade, por algum motivo ela foi expurgada ou foi gradativamente expulsa do ciclo social dela, foi perdendo o ciclo social dela, e ela começou a usar outros lugares na internet como muleta, porque na internet é mais fácil você socializar com as pessoas, dependendo do lugar. Ainda mais se for em ambiente anônimo, aí é muito mais fácil, só que também é muito mais fácil as pessoas entrarem na sua mente, mesmo que você não converse nem diretamente com elas. E eu falo tudo isso porque, assim, tinha muito essa separação de cara destacado, babaca e bonzinho, fraco, reprimido, que não era, sei lá, não tinha muita, como é que eu posso dizer, desenvoltura social. Mas eu acho que isso começou dos anos 80 pra frente, porque, por exemplo, você vai ver um filme do rock, assim, o primeiro, você vê que o protagonista ele é normal, um cara normal, é um cara fudido, é um cara sozinho, mas não é um pateta, não é um cara lerdo. É um filme que ele retrata de uma forma muito mais fidedigna como é que é realmente a vida de um cara que não conquistou ainda as coisas, que tá lutando para conquistar as coisas da vida, mas ainda não conquistou. Você vê que o cara era forte, o cara lutava, mas o cara era pobre, o cara não tinha muita coisa, o cara era meio quebrado. E você vê que a vida dele era solidão, treino, sabe? Tinha lá uma mulher que ele queria pegar e não conseguia. E assim, mesmo sendo um cara forte, mesmo sendo um cara que tá lutando pelos seus propósitos, ele não tinha conquistado nada e a vida dele era aquilo lá. Tanto que chegou um momento do filme que ele foi tentar dar conselho pra uma menina que tava meio drogada, sabe? Ele tinha uns 14 anos, 15, ele fala umas coisas, não, você tem que sair dessa vida, porque depois você vai se arrepender, alguma coisa assim. E daí ela, sei lá, só lança o dedo do meio pra ele e, sei lá, tipo, ofende ele de graça. Daí ele fica até ressentido, tipo, não ressentido, mas fica sentido, tipo, nossa, realmente, quem que sou eu pra dar conselho pra alguém, não sei o quê. Então, assim, retrata de uma forma mais fiel como é que é a vida de um cara médio, porque esse é o lance. Às vezes o cara, ele vai ser meio... Às vezes o cara ele não precisa ser um abobado, um pateta pra estar mais sozinho. Às vezes o cara ele tem quase tudo pra virar um cara muito foda, mas enquanto ele não virar, ele ainda vai ter que caminhar por esse caminho da solidão e do autoconhecimento forçado até. Porque as coisas na vida às vezes elas te jogam pra esse tipo de situação. E esse tipo de situação é bom, só que nessa época, até isso tudo era retratado de uma forma mais natural, menos errada e sei lá, menos pesada. Aí nos 80 começou esse estereótipo de cara bom que só se fode, cara mal que é destacado. E daí eu não sei daí até quanto que isso é verdade, porque eu vi isso num short faz muito tempo, mas dizem, por exemplo, que o Peter Parker, até os anos 70, 80, ele não era retratado como um nerdão bobo. Ele era retratado como um cara desenrolado, que tinha os problemas dele, mas ele não era aquele nerdão retraído que era... Eu posso estar errado, eu posso estar completamente errado. Eu tô aqui me baseando no achismo, eu não sei. Mas parece, se não me engano, que o Peter bobão do colégio, que não conseguia pegar ninguém e era apaixonado pela Mary Jane, ele começou a tomar forma lá pelos anos 80. Antes disso era um Peter mais desenrolado, menos pateta, vamos colocar assim. E por que eu falo isso? Porque a minha geração, quem tem aí, sei lá, entre 25 e sei lá, 35 anos, cresceu nessa cultura de cara bonzinho, mais retraído, e cara mal, mais descolado, tipo, são poucas as figuras de cara desenrolado, popular, que era bom, sabe? O cara era gente boa, legal e ao mesmo tempo pegador e tudo mais. Essas figuras existem, mas eu acho que elas ficaram muito menos frequentes assim na cultura. E daí teve um livro que eu li que foi assim, o start para eu sair dessa dicotomia e ver a vida de um jeito diferente, que foi o Memórias do Subsolo, né?
Porque o Memórias do Subsolo ele entra fundo na mente de um cara que ele era exatamente isso. Ele era um cara que ele era baixinho, ele era magro, ele era feio, e a única coisa que ele conseguia se destacar dos outros caras é que ele se achava mais inteligente. Então a única coisa, tipo, ele era mais pobre do que os colegas dele, então a única coisa que ele realmente tinha de diferente era que ele era, não, mas o meu rosto ele não é bonito, mas pelo menos ele passa um ar de inteligência, e ele se atentava muito nisso, entendeu? Só que ele era um cara completamente ressentido, completamente decadente, e era uma pessoa com muita raiva, muito ódio. Era um personagem muito carregado. E aí entra um ponto. E aí. Tive que cortar aqui, então perdi um pouco a linha de raciocínio. Foi mal aí, vocês vão sentir um tranque, mas enfim, vamos lá. Então ele é um cara muito ressentido e muito ruim mesmo. E você percebe que assim, por mais que ele fosse, que ele se considerasse um cara mais inteligente do que os outros, na prática ele não conseguia socializar com as pessoas, ele não conseguia usar a inteligência dele para ganhar mais dinheiro. Se bem que na Rússia do século XIX a ascensão social acho que ela era um pouco mais difícil, mas assim, ele não conseguia fazer as coisas acontecerem para resolver a própria vida, né? E aí tem um negócio muito interessante que eu fiquei sabendo primeiro pelo próprio Epifania e depois eu resolvi pesquisar mais a fundo por conta, que é a questão do narcisista, né? Porque quando se fala em narcisismo, as pessoas sempre vão vir naquela cabeça ou aquela pessoa que se cuida demais, fica muito tempo se olhando no espelho, não sei o quê, ou aquela pessoa que, tipo, sempre quer ser o melhor, sempre quer ser o mais foda, sempre quer ser, tipo, eu sou, eu faço, eu como, é isso. Só que o narcisismo, ele é dividido em duas partes, né? Que é o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. Eu soube disso recentemente, né? E o narcisista grandioso ele é mais fácil de você perceber do que o narcisista vulnerável. Porque o narcisista vulnerável, diferente do narcisista grandioso, ele trabalha de uma forma diferente. Mas eu já vou falar mais sobre ele. Só que aí você tem esse personagem e o Dostoiévski, ele trabalha esse personagem de uma forma que ele não quer, porque no século XIX não tinha, até tinha, e aí que tá, eu li os primeiros livros do Dosto e, assim, esses livros, ele, inclusive, até humilhados, assim, é difícil você ler os primeiros livros dele porque ele tinha uns personagens muito patetas, com mulher muito pateta mesmo. Só que até então é aquele personagem estereotipado. Então, sim, existia desde essa época, inclusive do próprio autor. E o ápice dele foi Humilhados e Ofendidos. Cara, aquele livro é bom, tem uma reflexão boa, mas o personagem principal ele é um beta. Mas ele é um beta. Mas ele é um cara tão beta, tão pateta que dá... Cara, tem que ter estômago para você ler aquele livro até o final. Porque basicamente a história ela se resume a ele trabalhando, ele gostava dela e ela gostava do outro cara e ele ajudando ela a ficar com outro cara. Ele é basicamente o que a gente pensa que aquele cara do filme era, mas ele não era, que eu falei aqui no começo. Ele era nesse livro inteiro. E ele ajudando a mulher a ficar com outro cara, mesmo gostando dela. Você lê aquilo, você fica, meu Deus do céu, cara, como é que pode? Como é que isso é possível? E aí no Memórias do Subsolo dá uma virada de chave no autor que ele resolve criar um personagem que é assim, só que pela primeira vez ele não quer pintar esse personagem de santo, ele pinta esse personagem como alguém inapto social, alguém que não tem status, alguém que não tem força, alguém que não tem nada a oferecer para o mundo. A única coisa que essa pessoa em teoria tem é a própria inteligência, mas não consegue usar essa inteligência de forma prática, para socializar com as pessoas e usar as pessoas a seu favor.
ou para ganhar mais dinheiro, enfim. Só que a todo momento, porque ele cria esse personagem e ele faz esse personagem contar a própria história em primeira pessoa, para você realmente entrar na cabeça do personagem. Então você percebe desde já que não é um personagem bom, que não é um personagem puro, que não é um personagem que não tem sentimentos ruins, não é um personagem que não fala abertamente, mas fala, na verdade, fala abertamente que é uma pessoa ruim, e você não vê necessariamente que ele é uma pessoa ruim, mas você vê que ele é uma pessoa ressentida, com raiva, com ódio, com rancor e com medo, né? E aí, o que acontece? Ao longo desse aqui é outro livro que você tem que ter estômago também para ler, porque o autor ele tem esse dom de descrever situações sociais constrangedoras e você lê aquilo e você pensa, não. Sabe quando você vê alguém fazendo alguma merda? Sabe? Tipo, sei lá, o cara vai dar o buquê de flores pra mulher, ela recusa, e aí você sente aquele desconforto, sabe? Aquela vergonha alheia, aquela dor, sabe? Você nem se compadece com o cara, mas você sente aquela, tipo, nossa, e se fosse comigo, que vergonha, sabe? Aquela vergonha alheia mesmo. O autor ele tem esse dom de descrever situações sociais que causam esse tipo de coisa. E esse personagem, aí você percebe que o único contato que ele teve foram com os amigos dele e na época da escola, né? E não foge muito dos padrões de hoje. Eram pessoas que realmente tratavam ele mal. Não... Na verdade, a primeira vez que eu li o livro eu interpretei assim. Mas a segunda vez que eu li, eu percebi que ele mesmo fez esses colegas tratarem ele mal. E daí tinha um lá que era o mais descoladão e, e o que se destacava, né? Era o mais bonito na juventude, né? E beleza, né? Até esse cara uma vez tentou, ele fala no livro, ele tentou se aproximar dele pra tentar não uma amizade, mas talvez um coleguismo, e ele mesmo não quis, ele mesmo afastou o cara. Então, assim, desde da adolescência ele era o cara que ficava quieto no canto dele e ele se achava melhor do que todo mundo, porque ele era mais inteligente, porque ele sabia mais as coisas, porque ele pensava de uma forma mais elevada e a todo momento no livro ele ficava, não, mas eu penso de uma forma tão elevada e não tem ninguém para conversar sobre esses assuntos mais elevados. Então ele está sempre se colocando numa posição de protagonista e de inteligente, mas ele nunca consegue colocar essa inteligência em prática. Ele é um cara também que lê muitos livros, mas não vive a vida. E daí, por ele ter essa vida literária e substituir a vida real por essa vida literária, quando acontecem coisas no mundo real, ele age como se tivesse um livro. E, e faz papel de ridículo em várias situações. Só que, por mais que ele tenha essa questão de se achar superior, de se achar mais inteligente, ele também tem também tem muito medo de ser julgado pelos outros. Tipo, um medo enorme. Ele tá sempre no livro, ele tá sempre pensando no que os outros vão pensar, ele tá sempre preocupado. Ou seja, você vê que ele é um narcisista, mas ele não é aquele narcisista grandioso. Ele é o que eu tinha falado, que era o narcisista vulnerável, que é aquele cara que ele também é o centro das atenções, só que ao contrário do narcisista grandioso, que vai puxar o peixe para as grandes conquistas da própria vida e do quão ele é foda, o narcisista vulnerável ele vai puxar o peixe para os problemas, porque os problemas dele são muito complexos, porque os problemas dele são diferentes, porque as pessoas não entendem ele, porque ele não consegue conversar com ninguém no mesmo nível, porque ele é muito inteligente, as pessoas não entendem aquilo. E, e basicamente isso acaba naquele jantar fatídico, que é a última parte do livro, aonde eu não vou contar exatamente tudo, mas assim, basicamente tinham todos aqueles amigos lá, ele já tinha descrito aqueles amigos, e todos aqueles amigos ele descreve
se colocando pelo menos como intelectualmente superior a eles. Tipo, não, eles são limitados intelectualmente e não sei o quê. Só que mesmo assim, ele sempre ia visitar um desses caras, o cara sempre dava a entender que não gostava da presença dele e ele continuava indo porque ele não tinha muita companhia social e ele não tinha amor próprio. E aí acontece um negócio que eles resolvem fazer um jantar para esse outro cara que era o mais bonito da turma, né, o mais que chamava mais atenção. E, e basicamente eu acho que esse cara ele consegue ocupar aquela posição de narcisista grandioso, né? Então o protagonista ele é um narcisista vulnerável e pode-se dizer que esse cara é o arquétipo simples do narcisista grandioso, né? Que ele é o foda e não sei o quê. E aí eles querem, toda a turma, fazer um jantar para esse cara. E acontece que ele tá lá e ele se convida pro jantar. Assim, claramente ele não ia ser chamado, eles não queriam ele lá. Ele desprezava aqueles caras, mas ao mesmo tempo ele precisava da aprovação daqueles caras. E essa é uma característica muito comum de qualquer tipo de narcisista, que ele precisa da aprovação dos outros. E eu acho que o narcisista vulnerável é até mais do que o grandioso. E aí ele vai no jantar, é um desastre completo para ele, e depois disso ele tipo, aquilo lá acontece quando ele estava na casa dos 20 e tantos anos dele, né, 27, 28, e aí ele fica remoendo isso quando ele conta, ele relata esses fatos, ele já tem mais de 40 anos e ele ficou anos e décadas remoendo essas experiências e outras que tiveram também por causa dessa questão. Só que você não consegue sentir tanta pena dele porque você vê que parte disso é culpa dele, parte disso é pela forma como ele se enxerga, parte disso é pela forma como ele enxerga os outros, se colocando em uma posição de superioridade que é artificial. E aí, esse livro ele fez eu ver que a visão que eu tinha era muito... Não era muito, mas estava meio errado. Isso que eu já tinha me desenvolvido mais, eu já tava eu já tinha uma vida mais socialmente ativa, mas eu tinha meio que no meu subconsciente essa dicotomia que eu já falei atrás, né, desse programa. E meio que essa dicotomia, ela era meio que um ser forte igual a ser mal e ser fraco igual a ser bom. Então todo cara que é mais retraído, todo cara que é mais na dele, obrigatoriamente o cara tende a ter uma índole melhor. E todo cara que ele é mais potente na vida, mais sociável, mais desenvolto com mulheres, cara, ele obrigatoriamente vai ser mais ruim. E foi esse livro. E assim, é uma visão retardada? É uma visão retardada, mas é uma visão que a própria cultura pop foi espalhando assim aos poucos. Porque era sempre o mesmo estereótipo de cara bonzinho, que pelo menos os filmes que realmente viraram coisas icônicas, né? Era sempre o estereótipo do cara bonzinho, que... Aliás, bonzinho não. Já começa o erro aí. Bonzinho, entendeu? Que esse termo ele era muito comum até uns tempos atrás. Não existe bonzinho. Ou você é bom, ou você não é. Não é bonzinho. Você não é bonzinho, você é bom. Ou você não é bom, entende? Essa palavra bonzinho, ela já é errada. Porque ela dá a entender que todo coitado, todo pateta, automaticamente vai ter uma índole boa. E não necessariamente. Às vezes ele é um cara que carrega muita raiva e às vezes muita maldade, mas ele não tem meios para externar essa maldade no mundo. Então aquilo fica só dentro dele e provavelmente aquilo vai morrer com ele. Mas isso não significa que ele tem uma índole boa. Mas até esses caras que têm uma índole ruim, se eles forem minimamente inteligentes, eles vão perceber que eles não têm capacidade de ação na sociedade e eles vão adotar uma postura uma conduta mais correta porque é o melhor para eles. Então o cara que ele é bonzinho, na verdade ele só está seguindo uma norma de conduta que ele precisa seguir. Porque se um cara desse resolve fazer o que um cara
apto faz, ele sabe que não vai dar boa pra ele. Então você só vê caras mais fortes, pessoas mais fortes, fazendo merdas porque elas têm a oportunidade de fazer merda. Então um cara, sei lá, ele olha um cara bonitão que tem uma namorada gata e trai a namorada e ele pensa, nossa, mas esse cara é babaca, traiu a mulher. Sendo que ele, se ele tivesse na posição do cara, talvez ele fosse fazer muito pior. Só que ele não tem meios para isso. E esse livro eu gosto porque ele mostra o mundo interno desse tipo de cara, que é retraído, que é na dele, e nem todos esses caras têm uma índole boa. Esses caras têm raiva, esses caras têm ódio, e a sociedade tende a ignorar isso, porque, sei lá, as pessoas pensam que só porque alguém é fraco ou socialmente inapto, essa pessoa não tem capacidade de ser ruim, mas ela tem, só que a forma dela ser ruim não é batendo de frente, mas é sendo sorrateira, exatamente como aquele cara do filme. E esse vídeo do Epifania, ele trouxe essas lembranças, e me fez lembrar desse livro, porque esse livro meio que foi um divisor de águas. Tipo, não foi assim, eu terminei de ler o livro e a minha vida mudou automaticamente, mas assim, de todos os livros, por ele ser bem curto, mas ele ser o começo, tipo, depois desse livro pequeno, o Dostoiévski não escreveu mais nenhum livro pequeno, escreveu talvez alguns contos, mas depois desse livro pequeno foi só pedrada grande, sabe? Crime e Castigo, depois já veio O Idiota, depois já veio Os Demônios, sabe? Só livro grande, só os livros icônicos. Então esse é o último livro pequeno dele, antes dele começar a fase final da vida dele, onde ele escreve as grandes obras dele. Então é um livro pequeno, mas que tem muita profundidade já. E é um livro bem difícil de entender, porque ele é muito simbólico, porque ele não, eu não sei nem se ele quis fazer uma crítica a esse tipo de cara. Quis, na verdade ele quis sim, deu para ver essa intenção, mas ele também quis fazer uma crítica política. Então assim, é um livro complexo, cheio de camadas, e que ele coloca muita coisa em poucas palavras, porque é um livro que acho que não tem nem 150 páginas, mas é um livro muito, muito bom para você entender como funciona a psique de uma pessoa que é fraca e acaba se tornando covarde e acaba não vivendo o mundo da forma que ele deve ser vivido, com experiências reais, na vida real, que é basicamente o que acontece hoje. Quando você vê aí na internet, os esquisos da internet hoje, é basicamente um monte de cara que abandonou o contato com a realidade para viver em um mundo de fórum, de internet, de anonimato e basear a vida deles nessas coisas, o que é até pior do que se basear em livro, porque pelo menos o livro, ele te dá uma, sei lá, ele é mais completo, ele é mais leve, ele é menos extremista, mas basicamente não é muito diferente daquele cara que cresceu vendo esses filmes de sessão da tarde dos anos 80 e 90, realmente acreditou que a sociedade era daquele jeito, acreditou naquela dicotomia de bonzinho excluído e malvadão descolado, e daí quando o cara se depara com a realidade, o cara se revolta. Não é muito diferente do que acontece lá no século XIX, só que ao invés de filmes eram livros, né, romances, essas coisas. E enfim, sei lá, é isso. Basicamente, eu só lembrei disso e queria falar que, olha só, isso daí começou por causa dessa treta eu ia falar dessa treta com o Petri com o Arthur, dessa treta do Petri com o Thiago. Aí veio esse vídeo do Epifania e quando ele falou isso, eu realmente lembrei, cara, tipo, realmente tem muito cara que é fraco, é inapto, mas não é bom. Eu já conheci, não conheci, mas assim, já vi muitos relatos desses caras falando as coisas na internet e você percebe que tem muita gente que tá na posição de inaptidão total, de solidão e de dor, porque merece, porque é culpa dela. E esse livro foi só o começo para eu ver todas essas coisas. Mas depois a própria vida foi me mostrando que, cara, as piores pessoas que eu tive experiência eram justamente aquelas que não tinham muita
desenvoltura, não tinham muita popularidade. A questão é que, como eu falei, as pessoas que elas têm mais poder social, mais força, você consegue ver melhor as cagadas delas. Agora, uma pessoa mais retraída, mais anônima, você não consegue ver direito a sombra dela, porque ela se esconde muito bem, ela se acostumou. Mas geralmente a sombra dela, por ela viver em um mundo muito mais dela, muito mais retraído, tende a ser uma sombra muito maior do que alguém que, sei lá, socializa mais, sai mais de casa e percebe que o mundo ele é o que é, ele não é nem bom e nem ruim. Eu percebo que quando eu estou numa fase mais isolada, de ficar mais dentro de casa, é como se a minha sombra, sei lá, meu lado ruim, ele começasse a crescer lentamente. Aí quando eu saio de casa, converso com alguém, dou risada com alguém, é como se essa sombra evaporasse, ou diminuísse, ou se escondesse. Então é isso. Basicamente, acho que a mensagem desse programa conhece a ti mesmo. Você conhece a ti mesmo? Será que realmente são as pessoas que são ruins e a sociedade, ou você está se tornando uma pessoa ruim e está espelhando isso nos outros? Enfim, eu não sei. Eu comecei esse podcast bem, ele não se desenvolveu bem, porque eu não tô bem hoje, fisicamente, mas tô meio de ressaca, mas enfim, eu acho que é isso. Foi um ponto interessante e fazer aquele merchan, não sei se vou fazer no começo ou no final. Eu vou fazer no comecinho, sim. Eu vou gravar um outro áudio só para fazer o merchan do meu canal secundário, mas é isso, falou, valeu. Eita! Aí, agora sim, agora eu vou conseguir desligar.